É isso aí, meus amigos, estamos ao vivo com mais um Sala de Visitas e hoje teremos uma convidada especial, né? Ela é humorista, roteirista, jornalista, Beth Moreno. Bom, e eu quero saber aqui primeiramente se o som tá bom, se a imagem tá boa para vocês. A gente está iniciando essa live aqui, né? E é uma live que, digamos, é comemorativa, né? Porque neste mês de maio estamos aí celebrando 3 anos de Sala de Visitas. Mas aí você que está nos acompanhando no Instagram, no YouTube, que logo mais tarde vai ficar salvo, eu peço que vocês deixem o seu like, seu joinha e se inscrevam no canal Thiago Comunicador. Foto da convidada tá aí, Beth Moreno, Jorge Luiz Brasil, seja bem-vindo, queridíssimo jornalista, brilhante aí, ó, tá aí com a gente, né? Um abraço, aquele abraço, sempre com ótimas matérias e sempre falando do mundo do entretenimento. Gente, tá aqui a foto da convidada, eu vou iniciar a live e eu quero saber quem está chegando também. Mande o feedback se está ouvindo bem, o som, a imagem. E vamos nessa que minha convidada já chegou. Um abraço aí, grande Jorge. Salve Jorge com a gente. Tá aí, né? Cara genial. Vamos lá. Vamos lá. Vamos aguardar. Opa, entrou. E aí, Opa, tudo bem? Olha, tudo eu estou bem? fazendo um teste aqui. Ah, Eu nem me arrumei para é uma entrar assim, live eu já entrei totalmente assim fique na. em casa. Fique à vontade. É, deixa eu só limpar essa Dando câmera aquele brilho, aqui. né? A gente tem mania de. Eu não sei se é a luz. Ah, é a luz, gente, não é a minha câmera, não, que tá limpinha aqui. Eu já limpei aqui a câmera. Bom, mas o importante é que eu consigo te ver e a galera também está chegando. E o áudio está legal para você? Consegue ouvir? Tá Tudo legal. E bem, para tudo você aí, certinho. como é que tá? Olha, Beto, é um prazer tê-lo aqui e quero dizer que te acompanho há muito tempo, sabia disso? Você falou que me Olha, muito acompanha no tempo no Twitter. Twitter. Quando o Twitter estava bombando, foi uma febre, eu olhava assim aquela foto e falava, quem é Beth Moreno? O povo quer saber agora, que, já que aqui é uma conversa de resenha, tudo começou através do Twitter, a carreira e tal. Começou né, na parte, assim, nessa área da criação de roteiro, foi pelo Twitter mesmo. Eu trabalhava em outra área, eu trabalhava com informática e sempre gostei de escrever, sempre gostei de humor, gostava de fazer caderno de frases, aforismos, né? E gostava dessas citações em jornais também, então criava. Quando surgiu o Twitter, a rede Twitter, eu fiquei encantada com o fato da gente ter o desafio de dizer muito em Sim. 140 caracteres. Então, assim, isso é um ótimo exercício para o escritor, né? Você tentar falar muito com pouco, né? E aí eu comecei a fazer lá meus aforismos que eu fazia no caderno, comecei a fazer no Twitter, comentar notícias. E aí, o que aconteceu? Meu perfil começou a ser retweetado pelo pessoal e ia cair no perfil de famosos, jornais. Às vezes já teve tweet meu que saía em jornal, assim, semanalmente, sabe? O Dias, tinha a seção lá de twitteiros. E aí, com isso, meu perfil começou a crescer, crescer, crescer. Eu comecei a conhecer gente, conhecer humorista, conhecer pessoal que tinha esses blogs de, tipo, sensacionalista, que louco, né? Para todos eles, eu meio que colaborei para essa galera. Até surgiu a primeira oportunidade na TV, como roteirista, que foi no talk show do Danilo Gentili, o Agora é Tarde, né? E trabalhei lá. Depois eu fui emendando o trabalho na TV, na internet também. Fui conhecendo pessoas e estou Então aqui podemos até dizer que hoje. foi aquela brincadeira que virou uma verdade, digamos assim, o que foi brincadeira virou um trabalho, digamos assim, sério. Pois é, depois virou trabalho e parou de ser brincadeira, né? A gente já não faz. Mas eu ainda brinco bastante, eu gosto muito do Twitter até hoje, né? Evidentemente eu acompanho menos, às vezes eu entro lá no Twitter, tem umas trends lá que falam assim, por que estão falando disso? Eu não faço ideia. Antigamente eu sabia de tudo.
E o Twitter mudou também muito, né? Então, enfim. Mas eu tento diariamente alimentar lá a rede, né? Para o pessoal ver que a chama ainda está acesa, né? Ela está Você fraquinha, falou mas uma está coisa, acesa. fica à vontade. E eu tirei, e eu tirei a, eu tirei a, eu tirei o Avatar essa semana, né? Porque o Elon Perfume tirou meu selo, né? Tão duramente conquistado. Aí eu falei, eu vou colocar minha foto para ver se eu recupero. Até agora não consegui, estou sem Tá selo. uma situação complicada essa questão do selo aí. Você falou que está mantendo a chama acesa. E você sente que hoje em dia tudo é o Instagram, porque mudou a forma também de consumir o conteúdo, né? Hoje o pessoal quer ser mais o blogueirinho, né? Digamos assim. É, assim, o Instagram virou uma rede muito completa, né? De tudo, né? Tem até memes do Twitter no Instagram. O pessoal printa e coloca lá. Mas eu acho que o Twitter é uma rede ainda dos entusiastas da escrita, né? Ainda tem muita gente que escreve que está lá. Então, eu ainda gosto da rede pela informação, pela velocidade da informação, né? É sempre aquela coisa muito momentânea, eu gosto disso. Eu tenho uma formação de jornalismo também, depois que eu me tornei roteirista, eu cursei os 4 anos de jornalismo, não é o jornalismo que a gente vai lá e tira só o MTB, não. Eu cursei jornalismo, que é um curso que não deveria ser tirado da obrigatoriedade para você ser um jornalista, porque você tem muitos aprendizados que o jornalista precisa ter ali na vida acadêmica e que hoje muitos não têm, né? Não tô desqualificando quem não fez jornalismo e de repente faz um trabalho incrível de jornalismo, mas assim, dentro do curso tem muita coisa que precisa mesmo, né? Como apuração, ética, jornalística e tudo mais. Isso explica muita coisa no nosso... A superficialidade aí das notícias, né? De alguns veículos, enfim. Mas é isso. E aí eu como uma pessoa eu como jornalista que sou, né? Uma pessoa que gosta de acompanhar o que está acontecendo. Agora eu também estou fazendo stand-up e aí eu escrevo em cima de acontecimentos. Então, eu gosto muito de estar sempre ali concentrada, né? E a visão de 2009 e os dias atuais mudou alguma coisa? Hoje você fala e pensa, nossa, eu não acredito que escrevi isso. Tem isso também? Ah, eu tenho até medo de falar, pessoal, lá em 2009 procurar tweet Resgatar meu, lá, né? de repente sobe algo. Na verdade, o que acontece? Em 2009, era outra mentalidade também, né? Muitas coisas não se discutiam. Eu acho que tudo mudou, o comportamento das pessoas. Pô, 2009 é o quê? São 14 anos, né? Atrás. Então, assim, até artistas mesmo iam além, né, do que hoje se pode ir. Então, eu acho que não faz sentido nenhum a pessoa pegar um conteúdo de 2009 e julgar a pessoa hoje pelo que ela fez, porque, enfim, todo mundo aprende, todo mundo evolui, todo mundo tem certos tipos de frentes de humor, assim, que hoje são inviáveis, né? E você olha assim e fala assim, nossa, naquela época podia, hoje... Mas, assim, é isso, é o mundo, né? Aí a gente tem que se adaptar e entender também as motivações disso, né? Eu sou uma pessoa muito mente aberta, eu estou sempre aberta para aprender, né? Eu sempre boto na minha cabeça que eu tenho muito mais a aprender do que sei. E isso vai fazer eu sempre procurar saber mais. Então, eu estou sempre nesse lugar. O Wilson Pires. Então, e é isso. Eu acho que é o conselho que eu dou para a galera aí que ainda se vê resistente aí, porque
Não tem o que fazer, cara. O mundo está andando, nem a Terra fica parada, a Terra também se movimenta. A gente também tem que fazer movimento, tem que estar evoluindo, tem que entender também, né? Dançar Se conforme a reinventando, música. né? E assim vai sobrevivendo. Exatamente, exatamente. É isso, né? Nem tudo é o que é sempre, né? As coisas vão mudando aí. Já diria Raul, né? Agora eu sou o oposto do que disse antes. Olha, E eu entrego muito a minha idade, bom, citando é Raul. importante que a cultura prevalece e o bom gosto também, né? Raul também, ele já diz a música, eu prefiro ser aquela metamorfose ambulante, né? Do que ter Eu, aquela velha opinião formada sobre tudo, né? eu, Sempre há uma oportunidade de mudar. as minhas playlists pararam nos anos 90, né? Eu de 90 para cá, 90 e poucos para cá, eu já nem, assim, eu tenho para parecer jovem, mas que eu curto mesmo é de 90 para baixo, assim, né? Eu tenho um gosto musical de uma senhora de Então, tamo junto, 82 então. Vamos anos. jogar dominó daqui a pouco. Vamos jogar Cartelinha de bingo. bingo. É, a facilidade da escrita, ela veio também isso desde colegial, tem isso também do colégio, apresentar trabalhos. Olha, eu sempre gostei muito de escrever. Eu aprendi a ler muito cedo. Eu aprendi a ler em casa, não foi nem na escola. Gostava muito de desenhar também, então, do desenho para escrita ali, papel e caneta na mão, né? E desde sempre, eu sempre fui aquela que gostava de fazer o trabalho, né? Até para não ter que apresentar, porque eu era muito tímida. Ainda sou muito tímida. É um desafio, é sempre um desafio subir no palco, né? É um desafio. E eu sempre fui essa que gostava de fazer o trabalho, a parte grossa mesmo da escrita, sempre tirava 10 em português, era a minha matéria predileta, matemática eu sempre sofria mais. Eu sempre fui dessa área da escrita mesmo. E assim, eu tinha já tipo, lá atrás, quando eu era bem novinha, eu pensei assim, podia fazer jornalismo, mas na nossa época, e na condição que a gente vivia antes, a gente, o pessoal comentando aqui, a gente tinha que fazer cursos que dão emprego, assim, pra gente imediato, né? Então, você falava um jornalismo, você não sabia o caminho que você ia seguir, e naquela época a gente achava que o jornalismo ia levar para A o bancada Jornal do Nacional, JN, né? William Bonner Jornalismo você ali. pode Trabalhar fazer com o William tanta Bonner. coisa. Falei assim, imagina, eu não tenho nem altura para isso, não tem nem. Mas, enfim, não cursei, né? As coisas que eu queria, mas eu segui outras profissões, né? Eu fui para exatas, né? Tecnologia. E aí, aos poucos, fui me descobrindo, né? De escritora, roteirista e etc. Né? Eu sempre gostei dessa área da criação, de exercitar o hemisfério direito do cérebro, Olha, né? a pessoa que trabalha com criatividade, ela tem que ser também curiosa para chegar a um objetivo. Acho que a curiosidade também provoca descobertas. Você pensa nesse sentido também, de ser curioso? Então, eu sou bastante curiosa, né? E por isso que eu amo o que eu fiz, que foi jornalismo. O jornalista é curioso. Sou uma stalker de primeira. O que eu quiser descobrir, eu descubro. E eu gosto muito de garimpar mesmo, informação, de pesquisa. Eu sempre gostei. Eu estou sempre lendo, aprendendo. Como eu falo, eu sempre penso que eu tenho muito mais a aprender do que sei. Eu tenho isso claro na minha cabeça. Então, eu vou sempre continuar. Eu nunca vou falar assim, eu sei o suficiente. Eu sempre vou procurar mais e mais e mais, né? Tem um lance também da qualificação, né? Que a gente acha que pensa algo, mas sempre tem alguém que pensa 10 vezes mais do que a gente, né? Pois é, né? E tem esse lance agora. Mas aí vai vir a inteligência artificial e acabar com tudo isso. Eu falo que a inteligência artificial, o pessoal fala assim, a inteligência artificial vai tirar o seu emprego. A natural já tira, já, entendeu? A natural já está tirando, já tem gente melhor por aí empregada, sabe? Por isso que tem que aprender
aprender, né? Porque o pessoal está perguntando o que o Bonner tem a ver com o que eu estou falando, gente. É que eu falei que quando eu fiz, na época que eu pensei em fazer ser jornalista lá atrás, quando eu era novinha, nos tempos, né, que eu não vou falar qual, todo mundo associava jornalismo a Bonner, Jornal Nacional, é isso. Por isso que entrou Bonner nessa conversa. Mas para quem está entrando agora é por isso. A galera está chegando aqui. E então quer dizer que o Twitter, foi do Twitter que você pagou os primeiros boletos? Qual foi o primeiro trabalho? Como aí? Foi. Gerou aquela notinha lá, toma aqui, ó. Eu já ganhei dinheiro com tweetada. Você sabia que eu já fiz tweet monetizado? Tinha isso, né? Você vendia as tweetadas. Eu já fiz campanha para marca, mas foi numa outra época lá. Agora, o Twitter é uma vitrine do que eu escrevia, né? Ele me vendia como criativa, né? Assim como agora o Instagram me vende como uma pessoa que sabe pensar coisas e escrever, pensar texto. Então, é um grande portfólio do que eu sou capaz de escrever, de analisar, de opinar, né? Então, eu até fico muito orgulhosa. Tem uma coisa que eu gosto de falar. A revista Bula, todo ano, coloca lá os perfis indispensáveis para visitar, e o meu está sempre lá. Então, por isso que eu não deixo de twittar. Todos os dias eu twito, porque, de alguma maneira, eu vejo que as pessoas esperam isso, né? Não sei, posso estar enganada, mas, assim, é um perfil que a galera conta que eu vou estar sempre tweetando. Tanto que eu tirei o avatar essa semana e eu perdi seguidores. Aquele avatar é muito o carimbo do meu perfil. Só que eu não sou aquela pessoa. Aquilo ali eu criei. Eu vou explicar. Aquele avatar lá é o seguinte. O nome daquela mulher do cabelo Black Power chama Laura Antonelli. Ela é uma italiana, estrela da pornô chanchada italiana dos anos 70. Não me pergunte como eu achei essa mulher. Eu lembro que bati o olho, gostei do olhar dela meio cínico e falei, vai funcionar com as minhas tweetadas, e realmente funciona. A minha tweetada com a cara daquela mulher dá um match, assim, fica muito melhor, fica mais engraçado. Só que eu preciso botar minha cara agora para jogo, né? Não é das melhores, mas eu preciso botar. Então, eu tirei, né? Coloquei a minha cara lá e de cara, assim, eu perdi uns 20 seguidores no Twitter. Tipo assim, o povo não quer a minha cara. O pessoal quer a mulher lá, fake, só que ela já morreu. Não é ela, é aquela mulher que tá lá. Alguém hackeou. Pode ser. Mas sabe o que acontece? Eu tinha uma mania de... Porque aquela mulher era dos anos 70, eu falava que eu era esse chacrete no perfil. E tem gente que compra até hoje isso. Tem gente que me manda DM falando assim, eu era muito fã do Chacrinha. Eu falo assim, você é de que época? E eu falo, eu só gosto de mentiras, né? Dá vontade de manter a magia. Eu só abraço uma mentira, né? Uma fake news, né? Bom, e a oportunidade para ser roteirista veio através da Gentili? Que até um pessoal aqui perguntando, olha só, vou colocar aqui. Na TV foi o Danilo que me convidou para... Ele vivia... Eu já estava trabalhando com ele nas redes sociais dele, né? Criando coisas. Dava muita ideia também. Eu acho que uma maneira ótima de você se vender como criativa é dando ideias para as pessoas. Não tantas assim. Hoje eu vejo que isso também pode ser um problema. Depois eu vou chegar nesse ponto. Mas eu dava ideias. As pessoas não fazem isso. Para quem é honesto como ele, porque ele é honesto... Eu dava ideia sem medo, assim, aí um dia ele falou assim, olha, um dia quando surgir uma vaga de roteirista, eu vou te chamar, eu vou te dar um toque. Eu falava assim, está longe, vai demorar, mas a gente sempre assim falava, a gente falava sobre conteúdos das redes dele, ele gostava das coisas que eu escrevia no Twitter. Aí o Patrick Maia, que era redator, ele saiu e abriu a tão sonhada vaga de roteirista. Aí ele falou, olha, abrir uma vaga, só que você vai ter que fazer um teste, porque tem muita gente querendo essa vaga. E aí, falei, tudo bem, né? Ele falou assim, você só vai ser minha indicação para fazer o teste. E aí fui fazer o teste, que tinha que escrever um monólogo, bolar provas e tudo mais. Eu fiz lá o teste lá, falei, vou passar mesmo, né? Tem um monte de gente gênia aqui fazendo também, querendo essa... gente que é até humorista profissional e tá fazendo.
Um belo dia, o diretor me liga e fala: gostamos do seu teste, vem trabalhar. Fui trabalhar lá. Foi a minha primeira oportunidade na TV. Olha, Mas antes, eu tinha feito já rádio. O Marcelo Zorzanelli, do Sensacionalistas, ele criou um programinha de rádio na Band News e na Bradesco Esportes FM, um programa de humor, e eu roteirizei. Foi a primeira grana, assim mesmo, que eu ganhei roteirizando algo. Foi para o rádio é uma verdadeira escola. É bom você falar até esse ponto. O que você aprendeu no rádio que você pôde levar para a televisão e para a vida? Porque o ambiente de rádio também é um ambiente que gera muita proatividade, né? Sim. O rádio, ele tem uma pegada meio... é uma coisa assim, muito ali imediatista, né? Quando eu fiz o stand-up Jovem Pan com o Maurício Meirelles, a gente pensava o programa uma hora antes, uma hora e meia antes, né? Porque a gente queria muito, como era ao vivo, a gente queria muito o assunto do momento, assim, então a gente queria estar o mais quente possível ali, mas ao mesmo tempo tentar dar o entretenimento, né? Então tinha coisas malucas que a gente pensava ali uma hora antes, entendeu? A pessoa fala assim, era coisa roteirizada. Era, mas era uma coisa pensada pouco tempo antes. Fizemos várias coisas ali, aprontamos muito lá, e esse programa, ele ficava pronto praticamente minutos antes de começar. O Maurício um dia vai contar sobre isso, como é que era esse processo criativo, era meio maluco. E foram 2 anos de boa audiência, e foi uma experiência muito legal. Eu ficava lá na bancada, não falava muito quanto o Maurício, que ele fala pra caramba, né? O Albani também. Mas eu já ficava feliz de ver minhas ideias entrando ali e a minha cara aparecendo ali de alguma maneira, mesmo que seja para sofrer bullying do E Maurício. uma pergunta também, é legal essa oportunidade de você criar algo que, digamos assim, é pensado, o programa vai rolar daqui a uma hora, você vai lá e cria, e testa na hora e dá um resultado, aí você sabe se é bom ou ruim pela audiência, né? Porque o rádio é isso, né? É algo instantâneo, o ouvinte vai, interage, entra no chat, no YouTube. É que o rádio, como é que fala? Essa coisa de formar público do rádio. Ai, deu um barulho aqui da meu PC Gamer aqui tá fazendo barulho. Vai parar, deixa eu ver se ele para, peraí. Então, tá Barulhinho muito só. barulho aí? Mas Tá, ele né? prossegue. É. Pronto, acabou. Então, No rádio. onde eu estava, no rádio, né? O Felipe Xavier, ele falava uma coisa, porque o Felipe Xavier, que é o Dr. Pimpolho, ele tem 30 anos de rádio. E ele falava uma coisa muito interessante sobre rádio quando a gente estava fazendo um rolê de notícias. Ele falava assim, quando você não aguentar mais fazer aquilo, é sinal que o programa está começando a pegar. Porque o rádio é isso, é uma fidelização de público que é feito assim com o tempo, depois de muito tempo, entendeu? Então, o Felipe, ele falava isso, quando você não aguentar mais fazer aquilo, é que o teu produto está começando a pegar no E, rádio. digamos assim, É outro processo, não é uma coisa que as pessoas estão mudando e igual na TV, aí depende do conteúdo, não. O rádio, ele é hábito. A TV também é hábito, mas o rádio é muito porque ó, mais o lance hábito. também da pessoa que vai fazer um compromisso, digamos assim, um quadro entra na hora que ela vai resolver alguma coisa, ou pelo quadro ela sabe, ó, está na hora de resolver alguma coisa. Tem isso também, né? Tem. E é um veículo fácil de se consumir, né? Você pode estar em qualquer lugar que você consome, né? E é um veículo de massa também, é muito importante. Eu não pegava... Quando eu fazia stand-up Jovem Pan, eu mal falava, mas eu tinha táxi. O pessoal, quando você estiver voltando de viagem, eu pego você, porque os taxistas tudo ouvia o programa, né? Então, o pessoal oferecia táxi para mim. Eu falava assim, meu Deus do céu, eu tô famosa entre os taxistas, eu nem falo direito no rádio. E você se considera... Mas foi uma experiência bem legal, assim, foi uma coisa bem diferente. O Maurício é meio louco, né? Eu era só a roteirista do programa, ele me pôs lá na bancada e eu falei, Uma vamos fazer pergunta, o você quê, se né? considera uma pessoa autodidata?
Muito. Ó, o Eu elenco me do Pânico está viro. aqui. Inclusive, você participou, acho que, de um podcast deles lá, né? Acho que houve uma participação, né? Elenco do Pânico entrando aqui. Um abraço para a Sim, galera. sim. Gente boa demais. E o pessoal quer saber também, né? Foi uma pergunta que estava aqui flutuando. Vou pegar aqui, olha. Então, faz a pergunta. Né? Primeira pessoa tá falando, I love you. A pessoa te ama, né? E tal. Wilton, É o Luilton. Ele tem um perfil maravilhoso no Twitter chamado Anônimo um Famoso. abraço Sigam aí. Ele ele. pergunta como é que é a relação sua com o Danilo Gentili. Olha, assim, a gente se fala pouco hoje, né? Porque a gente não trabalha mais, mas assim, o Danilo é uma pessoa incrível que sempre me ajudou, sempre acreditou no meu trabalho, sempre me respeitou, né? Então, eu não é uma pessoa que eu falo constantemente, mas a gente não precisa falar constantemente com pessoas que a gente sabe que quer bem a gente, sabe? Então, assim, ele é uma pessoa que eu sei que de alguma maneira se importa. Quando a gente se fala, é sempre um papo sempre de amizade, de respeito, de carinho. Eu respeito muito o trabalho dele. Além de fã, eu conheço a história dele e também tive esse privilégio de trabalhar. Ele é uma ótima pessoa para se trabalhar também. Justa, muito justo, muito preocupado com quem está ao redor dele também, para crescer junto. E a minha relação com ele é essa, assim, a gente não se vê, né? Não tem, ele corre para lá, eu corro para cá, mas o pouco que a gente se fala é sempre palavras cordiais, de respeito, um dando força para o outro, ele me desejando sorte. Esses dias ele falou, vai mais no My Fuck, né? Eu fico também, eu sou muito grata, assim, por esse carinho mesmo, esse respeito que ele tem, né? De ficar sempre lembrando o meu nome, né? Então, vira e mexe, ele está sempre lembrando e eu agradeço muito por isso. Isso é uma coisa que eu tenho, é gratidão, porque me estendeu a mão uma vez, sabe? Na verdade, eu venero as pessoas que me Olha a Ju ajudam, do The Noite né? aí. Ó. Um abraço, hein? Ó. A Ju tá Vou aí, copiar o Danilo, hein? a Queremos você Ju. aqui. Tudo bem, Ju? Saudade de Vou você. copiar o Danilo. Queremos Hã? você aqui, Ju. Se ela Queremos quiser você subir aqui na aqui. live e entrar, seja bem-vindo, né? Liberdade para todo A mundo Ju aqui. é maravilhosa. Você fica E perto da Ju, e você a não para de dar risada risada. contagiosa também, né? Mas isso é de claque. Demais, demais. Ela é exatamente o que vocês veem, né? Ô, Ju, tô querendo brisadeiro, viu? Tá na hora de fazer mais. Tô brincando. Muito bom. Não é que eu fui no... Olha lá, ó, Ah, é o lindo. efeito do Obrigada, Ju. Instagram, gente. Ah, tá Tá comendo comendo. Tá. brisadeiro Beleza, agora, nem então. oferece. Falou, Ju. Ó, Pode eu vou mandar o até aí, iFood pra hein? gente aqui, por favor? Vamos lá. Por falar de noite e tal, agora é tarde, uma das ideias que você deu estava relacionada ao Kiko, né? Houve um negócio desse também, dá uma ideia, né? Foi assim. Eu vou contar direitinho, assim, para não parecer. Eu tava ainda para entrar no programa, né? Aí eu estava fazendo o teste, eu fiz o teste, né? E aí eu sabia que o Carlos Villagrán ia pro programa, e aí eu sugeri o negócio da Sim. pichorra. O Dani perguntou: você tem alguma ação assim que você acha que pode ser legal pro Pico? Eu falei assim: eu acho que vou colocar no teste. Eu, rata pra caramba, né? Coloquei a pichorra e eles fizeram a pichorra lá. Não sei nem se eles se lembram disso, mas eu tenho até hoje a sugestão lá no meu teste. Eu tenho esse teste que eu mandei por e-mail, né? Na época. Então eu tenho ele. Eu sou muito fã de Chaves, então nossa, primeiro, ó, pra você ter uma ideia, foi tão especial o primeiro dia. Eu sou muito fã de Chaves e o primeiro entrevistado do programa, eu trabalhando, foi o E o Kiko. Kiko também tem uma coisa que ele parece uma eterna criança, né? Surpreende também, né? O que você pôde se surpreender vendo ele em cena? Que ele é muito Sim, carismático, né? Opa, sim, grande ó, Emerson, Emerson olha França aí. mandando um alô, Tamo ó. junto aí. Beth Moreno é um amor de pessoa, uma das melhores. Ah, Momento obrigada, elenco B Beth do Moreno, Pânico. coraçãozinho pra você, né? Tipo igual Portiolli, né? Ah, eu
fico sempre. O pessoal, ó, isso é a prova que o pessoal não me conhece, cara, porque eu sou chata pra É caralho. somente a imagem da internet, gente. Eu disfarço muito bem, eu sou uma ótima psicopata, eu passo uma imagem assim, pelo amor de Deus. Não, mas assim, eu realmente eu queria ser um pouco mais, como é que se fala, assim, mais dura, né, na vida, mas eu não sou, não, eu sou da paz mesmo. Eu até finjo que perdoei para não, É para não relax, ter que né? De brigar, boa na lagoa, sabe? né? Como dizem. Eu, assim, eu não eu me faz mal. O conflito me faz mal, a mágoa me faz mal de verdade, assim, é muito nocivo para mim. Eu tento o máximo não sentir essas coisas, porque me pega muito pesado. Então, às vezes eu passo por cima mesmo, o pessoal fala assim: "Ah, mas você é boba, não sei o quê". Eu falei assim: "Não, não, 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 eu prefiro. Tá tudo certo, eu faço dar outra face para a pessoa bater, Ó, o para ficar pessoal tudo do elenco do certo". Pânico, o que que é momento fogueira? Cadê? Quer que, tá falando que você ama falar em política, olha aí. Eu amava. Amava, eu gostava muito de falar de política, mas ficou complicado nos últimos anos, né, falar de política. Isso não significa que eu não procuro me informar, que eu não leio, que eu não me informe, eu estou sempre de olho, mas eu parei de opinar porque é um lugar muito agora hostil, né, de qualquer opinião que você tenha, até se você não tem opinião, você vai levar pedrada. Então, é isso, eu tenho opinião sim, mas eu não prefiro não ficar, né, discutindo, né? Eu sou do entretenimento e eu entendi isso, Que que eu o acho que é a negócio é melhor coisa entretenimento. também, né? Por exemplo, houve a situação da pandemia que a gente passou aí recentemente. Foi um maior perrengue. O que me salvou, e eu acredito que metade do Brasil e do mundo, né? Foi o entretenimento, né? Se entreter, né? Sorrir, né? Num tempo tão difícil também, né? Apesar que a pandemia foi a época que eu mais trabalhei, Home office, sabe, sabia? né? Foi onde eu descobri as maravilhas de conciliar jobs remotos. Então, eu tinha dia que eu fazia 3 reuniões, assim, trabalhei pra caramba. Isso me ajudou muito a superar a pandemia, né? E porque eu fiz aquele isolamento geral mesmo, eu fiquei apavorada, achei que eu ia morrer de Covid, enfim, eu tinha sonho, pesadelo, que eu ia morrer de Covid. Então fiquei bem paranoica. Então o trabalho me ajudou a esquecer bastante essa fase. Bom, e daí surgem ideias também, né? E qual foi a melhor ideia que você teve também? Algo que você considera assim, puxa, dessa sacada na pandemia? Porque muita gente também se provou aí uma pessoa que pode se renovar, né? Talentos ali apareceram. Apareceu algum talento para você a mais, para somar? Eu tenho um orgulho danado de ter feito parte do processo criativo de muitas coisas que a Sabrina fez. Eu trabalhei para a Satu Rahal, né? Ainda faço algumas coisinhas ou outras pontuais, mas na época da pandemia a gente estava a todo vapor. De repente vem a pandemia e ele falou assim: e agora? O que a gente vai fazer? E aí, junto com a equipe dela, a gente fez aquele Cada Um no Seu Banheiro, que foi um programa lá que cada um fazia no banheiro. Eu roteirizava, a gente criou provas e tal. Foi bem legal, ela ganhou prêmio em cima desse conteúdo que ela criou, que ficou muito viralizava, quase todos, assim, sempre uma fala de um convidado. Então fizemos várias coisas durante a pandemia, depois assim, quando começou a abrir aos poucos, assim, também, né? A gente fez Salada Sato. Teve um programa que eu tenho que, assim, pena que ele não foi para frente, né? A gente fez alguns com o Diogo Portugal, que eu que criei esse nome, Risolados. Que a gente estava isolados e aí a gente ficava falando com humoristas. A gente fez acho que uns 3 só. E aí era tipo uma live mesmo, de quatro comediantes e eu lá no meio. O Risolados, que eu adoro E trocadilho. também você já teve passagens também pelo Kibi Louco, né? Também. Fiz que Biloco também, né? Trabalhei com o Antônio Tabet, que na época era site Legal. ainda, né? Era um blog, né? Então você vê, eu passei por todos os veículos possíveis e imaginários
E a gente fazia aí tanto criação, curadoria, a gente tinha, era bem, um trabalho bem intenso, porque na época o blog era muito acessado, muito consumido, né? Tinha muito conteúdo. Tem alguma diferença entre o humor da internet, o humor... Apesar que hoje em dia na televisão, acho que o único humor que tem, acho que é Praça é Nossa, não sei. Tem alguma diferença entre a liberdade, até onde pode ir no formato de humor de internet, televisão? Há algum estilo que você tem que sentir assim, poxa, eu posso até ali, e aqui eu posso pesar um pouquinho mais a mão. Tem isso também? Cara, é assim, a televisão cuida mais, né? Porque tem essas coisas, tem marcas, né? Tem anunciantes, então talvez a televisão tenha mais cuidado por isso, né? E também por uma questão de público, né? Hoje o público cobra muito mais isso. E aí a gente tem que público é cliente, o cliente sempre tem razão. Então, e a internet, talvez por não ter tanto essa questão, né? Ela se vê mais, os projetos são mais independentes e acaba tendo mais liberdade, né? Os podcasts estão aí para provar isso, né? O pessoal se abre muito mais no podcast do que não é na televisão. Tanto que meio que acaba com aquela coisa dos programas de entrevista, né? Porque hoje em dia tem inúmeros podcasts, né? A pessoa vai lá, conta mais em detalhado a vida dela do que o limite que tem no programa de TV, né? Digamos assim, 1 hora. Não, tudo depende. Pra você ver, isso não arranhou nem um pouco o talk show do Danilo, da Tata Werneck, né? Eu acho que tudo vai de acordo com o entretenimento que você proporciona ali. Porque, assim, existe uma coisa que as pessoas precisam entender, que existe uma coisa televisiva, televisão, que muita gente ainda consome. Minha mãe, sua mãe, seu pai. Eles não sabem, minha mãe não sabe o que é podcast. Ela sabe, já ouviu falar a palavra, mas ela não consome, entendeu? Isso está muito ainda na internet. Então, ela consome TV. Então, assim, eu acho que esses programas vão prevalecer sim, porque também, junto com a entrevista, trazem entretenimento. O Danilo sabe fazer isso como ninguém. Tem a figura dele também, que o público dele, que ele criou ali, a base dele, a da Tatá Trabalho de também. equipe também, né? Cada um tem seu público, acho que tu tem público para tudo. Exatamente. E aí, Peraí, deixa eu... E aí, cara, é isso. Eu sempre acho que vai agregar e nunca vai substituir, entendeu? Então, eu acho que o rádio não acabou por causa da TV, a TV não vai acabar por causa da internet. Então, sempre vai ter, né, público. O Brasil, imagina, que pega 4G é um tantinho assim, o resto está tudo na TV aberta, lá dependendo da TV Bom, e aberta. aqui tem a galera do Elenco Pânico falando assim, hoje em dia a moda é reacts de vídeos de WhatsApp. O pessoal, tá na moda agora é react, né? Uma pergunta, o Sempre que te faz rir? É, que me faz rir, uma um monte delas de aí. coisa. Mas eu vou falar uma coisa bem específica. Não, muita coisa me faz rir, mas eu vou falar uma coisa que me tira, me pega. É bicho com roupa. Animal com roupa me faz rir muito, aqueles vídeos dos cachorros com roupa. Eu fui para o Uruguai fazer o LOL, o LOL, e lá é frio. E aí a gente ia para o lugar lá que ia gravar, do hotel para o lugar que ia gravar, e tinha as vacas, elas usam roupa, mano. Mano, aquilo me pegou de um jeito, a ponto de eu ligar em casa para dizer, gente, vocês não estão acreditando que eu estou vendo aqui. Eu estou vendo vaca com roupa. É muito bom. A vaca tá usando Zara. O meu humor ele é meio infantilizado, sabe? Eu gosto muito de desenho animado, pica-pau. Chaves me pega muito. Eu sigo todos esses negócios de Chaves para rever. Eu sou muito criança para humor, assim. Eu gosto de humor. É nonsense, né? Eu gosto de coisa boba. Eu não. Por mais que às vezes faça uma piada, assim, toda arrojada, sofisticada e tal, o que me arranca gargalhada é coisa boba. Quanto mais imbecil for a coisa, mais idiota,
mas eu vou rir. Então, normalmente, o meu humor é muito... Sabe aquele meme? Meu humor é peculiar, você não entenderia, então prove. Aí vem uma coisa assim absurda. Às É vezes isso. uma coisa tão construtiva pode não provocar o riso, mas uma coisa boba pode provocar uma gargalhada até desengasgar, né? É, com certeza. Eu, por exemplo, eu, eu sou aquela chata que vê uma coisa idiota e acho que o outro idiota, algum idiota do meu amigo vai ver. Eu fico sempre passando pro pessoal, repassando no inbox. Eu sou essa chata que fica mandando reels engraçado, achando que todo mundo vai rir do que eu dou risada. Eu tenho uns amigos que são bem idiotas como eu e vai rir. Só que tem uns que acham que não tá entendendo nada, nem A gente entende o está que eu tô falando sobre mandando. questões assim, de riso e tal, situações que provocam a gargalhada. Há humoristas que têm um estilo que, digamos assim, parte mais pelo texto, aí vai lá, testa a piada, o pessoal ri. Mas outros, por si só, já é engraçado. Por exemplo, igual o Igor É, Guimarães, o que ele falar, eu vou rir. Eu sei que eu vou rir. Como é que você avalia também essa questão da nova exato. safra de humoristas? Porque um dos grandes agora é o Igor Guimarães, né, também, né? Que tem um humor muito bom. É, sim. Não, é aquilo, né? Existe o caricata, né? Que é o, por exemplo, o Murilo Couto. O Murilo Couto nasceu comediante, nasceu humorista. Ele não precisava nem contar piada para as pessoas rirem da cara dele. Já o Léo Lins, não. O Léo Lins, ele é texto, ele é técnica. O Léo Lins vai fazer a melhor piada. Ele não faz só para quem tá vendo, não é só, ele não faz só humor negro, como o pessoal acha. Ele é um excelente humorista, ele tem técnicas, tanto que ele tem vários livros de técnicas de piada, sabe, setup punch. Ele sabe, inclusive tem podcasts dele também que ensinam isso. Então, assim, ele usa a técnica, ele usa o texto. E é isso, acho que cada um tem que se descobrir aonde vai proporcionar o riso, né? Eu sinto que, no meu caso aqui, eu sou da escrita, né? Eu sou do texto, então, assim, eu não tenho nada, eu não acho que eu tenho graça, assim, eu não iria rir da minha cara, por exemplo, nem do meu jeito. Então, eu preciso ter um bom texto para entregar bem ali alguma coisa. Opa, vamos lá. A Beth é madrinha do Igor Guimarães. Não sou Igor Guimarães na TV. É fake ou é verdade? Fala aí. É fake. Eu indiquei muito o Igor no Pânico. Eu fui a pessoa que levou lá o videozinho no celular e mostrei para o diretor. A princípio ele não colocou porque ele queria uma pessoa que já tinha uma passagem na TV, aí entrou o Felipe Pontes. E aí depois ele entrou porque ele começou a participar de uns quadros menores, que eu chamava vários humoristas, e aí ele evidentemente rendeu bastante e foi contratado, mas assim, imagina, não foi assim também madrinhar, eu enxerguei esse talento. Ele já estava fazendo, ele fazia já de noite, Igual antes de como ir o pro Raul Pânico. Gil, né? Que lançou todo mundo, né? É isso aí. Não, não, não. Ele foi contratado no Pânico por mérito dele, porque ele manda muito bem. E o pessoal olhou e foi da melhor maneira, inclusive. É melhor, às vezes, você entrar porque eles olharam e viram que ele manda bem do que indicar, entendeu? Então ele entrou da melhor forma E pelo possível. esforço e talento dele, né? Isso que fez os olhares ficarem até assim, Exato. poxa, o cara é diferente, né? E realmente é um perfil totalmente louco e aleatório. É a parte que eu mais gosto. É o que ele vai falar. As pessoas acho que esperam isso também dele, né? Qual é a loucura que ele vai dizer, né? É, Bom, e no é. stand-up, como é que surgiu também subir nos palcos e fazer lá comédia em pé? Foi em qual situação? Olha, o convite vem desde sempre, né? Vira e mexe, o Murilo me chamava para fazer, para abrir. Aí eu abria esporadicamente, mas assim, nada sem nenhuma pretensão. Eu sempre, ao longo de 10 anos, o pessoal fala, você devia fazer stand-up. E eu sempre meio que recuei. Mas nesse período eu fiz algumas pontinhas, assim, algumas aberturinhas bem isoladas mesmo. Assim, quando eu sentia que eu tinha um texto, eu ia lá e fazia. O ano passado, o laboratório de stand-up foi para o Beverly, né? Beverly Comedy, né? Inclusive, é muito bem produzido pelo Di Cardoso, que ela também é comediante. E aí o Paim
falou para mim, falou, Beth, tem uma noite de testes de piada lá no Beverly Comedy, você quer participar? Eu falei, posso, beleza, vamos, né? E comecei, né? O pessoal muito acolhedor, o pessoal muito generoso também, sabe? E é uma turma ótima, uma galera que manda muito bem. E todo domingo a gente está lá, às 20 horas, testando piadas. Toda semana tem uma rotatividade de comediantes, então, assim, somos em 20, mas evidentemente não vão os 20 de uma vez, vão 10. E aí acontece de uma semana ter uma turma, outra semana ter outra, e aí por aí vai. Mas foi isso. E eu sou muito grata, né, ao produtor, o Di Cardoso, que produz à noite, porque realmente fui muito bem recebida e estou lá até hoje, porque além de tem sempre público e tudo mais, ainda, o material que eles fazem para a gente usar nas redes é sempre de primeiríssima qualidade, esses conteúdos que eu compartilho, né? Eu que edito, inclusive, né? Então, por isso que não é tão bem editado, tá, gente? Porque sou eu mesmo que faço a questão de divulgar, digamos assim, trechos do show é algo positivo ou negativo? Porque hoje em dia as pessoas também podem partir da situação tipo assim, eu posso ver um pedacinho aqui da Beth todo dia que ela vai postar algo que eu não vou ir no show, só por causa de uma coincidência que vai fazer show, vai me fazer ir no show. Ou é algo mais atrativo? Digamos assim, você posta o quê? O conteúdo. conteúdo? Muita gente vai e vê ali o conteúdo, mas eu acredito que aquilo não chega a ser 1% do que é feito lá na hora, né? É bom fazer isso? Essa divulgação? Sim, a gente... então, é bom. Eu acho que o material é bom para mostrar assim, ó, eu estou fazendo stand-up. Muita gente tá falando assim, ai, Beth, eu tropecei num short seu aqui no YouTube, um dia eu vou te ver. Então, e claro, a gente sempre pega a melhor piada no melhor momento, na hora que o pessoal reage bem. É uma nata da nata ali, entendeu? É um pouco diferente, sim, porque tá mais editadinho, tá mais na linguagem da internet, mais rápido, né? A gente no palco tem ainda o respiro, né? Então, tem Eu essa acho que diferença. esse formato também é bom para quem está iniciando também na comédia, né? Porque às vezes a pessoa está começando do zero, ninguém vai saber quem é ela, mas ali jogando um cadinho de Sim. alguma coisa vai se autodivulgando, né? Então tá aí a razão, né? Eu pego muita dica, eu tô pegando muita dica, né? Porque assim, eu realmente fiz grandes amigos lá no laboratório, né? Eu pego muita dica com quem entende, né? Quem tá na estrada há mais tempo, por exemplo. Pego muita dica com o Di Cardoso, que é meu amigo na comédia, e aí eu pego também os meninos lá, às vezes, olha, se você colocar piada assim, vai funcionar melhor. Eu ouço muito, eu tô numa fase que eu tô ouvindo muito todo mundo, né? Inclusive os maiores também. O Murilo sempre, quando eu ia fazer show, ele dava um toque, eu sempre ouço. Eu sou só ouvidos agora. E você sempre, né? Porque é isso, a gente tem que estar sempre nesse lugar de aprender. Acho que isso é importante. Então, o mundo, as coisas mudam, as pessoas têm sempre algo a ensinar e a gente sempre tem algo a aprender. E a gente também tem sempre algo a ensinar também. Então, ninguém é foda o suficiente para dizer assim, sei de tudo, pode deixar que eu Quem entendo. fala isso não faz nada, Quem né? fala isso não entende muita coisa não, viu? Não entende que tem que aprender também, que aprendizado é uma coisa constante, não é uma coisa que você tem lá um E teto. funciona também no TikTok, você também está lá no TikTok? Tem gente que posta muita coisa no TikTok também, né? Pois é, não tem uma dancinha no TikTok, gente. Aí eu fiz 45K e compartilhei nos meus stories lá, né? Lá tô pondo pílulas de stand-up, né? Eu tô também colocando material lá para ver no que dá. E já tem lá um públicozinho também. Quase sai um palavrão, públicozinho. Enfim, os trocadilhos, né? Como você disse que gosta de trocadilho, né? Tá aí mais um, né? Ó, quem tá aqui agora é o Lucas, que era o Um editor do abração. Foi Mal, que fazia um trabalho incrível. Olha, o Foi Mal, a edição era parte do elenco. Adoro o Lucas manda muito bem. Gênio, gênio, gênio.
Saudade, Uma Lucas. pergunta. Um texto muito bem construído ajuda também a fazer um excelente improviso também? Contribui? Sim, porque dá segurança, né? Quando você está seguro no texto, no material, você vai conseguir fazer um bom improviso, né? Então, a palco é segurança, cara. Então, quando você está se sentindo seguro numa coisa, você sente que tem espaço para outras ali, você enxerga mais, né? Você tem uma visão um pouco mais ampliada do que você pode, de possibilidades. Quando você não está muito seguro no texto, você tem isso para administrar. Então, o seu olhar já não cabe para outras coisas. Né? Então, quanto mais você se sentir seguro no palco, com o texto, com tudo, melhor para o que você vai criar em cima do que É você já bacana tem. também, né, quando o comediante provoca a interatividade com a plateia, né? Já pude ver alguns vídeos seus também, até falando sobre TI, enfim, uma piada de uma situação que provocou a interatividade. Isso vem no calor do momento ou já é pensado algo, digo assim, hoje eu vou pensar nisso aqui. Eu não sei interagir ainda, tá? Só falo isso para vocês. Eu ainda tenho medo de interagir, ainda fico muito no texto. Mas aí vem umas criaturas que querem falar. Então, foi a maneira que eu tive saída lá. A pessoa falou assim, ai, mas eu sou TI. E eu falei, você é TI? Ele sou TI. É mesmo? É, eu, tá bom. E continuei o show. Tá, E isso já aí, foi ali, uma. né? Porque foi isso, foi realmente meus sentimentos. Assim, tá bom, você é TI, pronto. Aí eu falei, poxa vida, eu não interagi com o cara, deixa eu voltar para interagir. Eu, foda-se. Então, Tá uma aí a interação, digamos assim, interação. no calor do momento, né? Que funcionou no caso também. Com certeza, com Bom, e é uma certeza. pergunta que eu faço também. O que você consome, hein, Ai, Beth? Digamos assim, ó, para aguçar sua criatividade? É muita leitura, séries? o que Ah, consome? Eu ia também falar pode ser, álcool, tô né? Tem gente que brincando, né? também toma uns para... Eu sou uma semi-alcoólatra, eu sou semi-alcoólatra, confesso, mas assim, é genético isso. Mas já morreu meia dúzia da minha família disso. Mas é o seguinte, eu assim, eu gosto, é muito variado, assim. Eu tenho a fase dos documentários, eu tenho a fase de série, eu reassisto Friends, sabe? Eu gosto do How I Met Your Mother também, eu reassisto. Maravilhosa Senhora Maisel, que foi inclusive uma indicação de um amigo, eu amo também, mas eu não assisto. Eu tenho um problema de tempo, sabe? Nem sempre eu consigo ficar maratonando série. E aí, para não ter que ter apego, eu nem começo a assistir. Por quê? Porque aí eu não tenho essa maturidade de ver a série por episódio. Se eu gosto do episódio, eu já passei assim uma madrugada inteira assistindo o máximo que eu podia. Então, eu não tenho essa coisa. Então, eu tenho que gerenciar muito bem esse tempo de assistir série. Então, eu procuro mais no fim do ano, quando as coisas estão mais tranquilas. Agora mesmo está uma fase tranquila, né? Tem coisa que eu reassisto também para pegar referência. Eu consumo tudo, na verdade. Eu gosto Mas mais e das por coisas que o antigas. antigo? É pela qualidade, enfim, algo que envolve um roteiro construído. É porque eu sou velha. Eu acho que é isso. É porque eu sou velha. Eu gosto de música velha porque eu sou velha. Eu gosto de séries dos 80 porque eu sou velha, porque eu era criança da época e gostava, entendeu? Eu sou velha, gente. É por isso que eu gosto de coisa. Eu sou nostálgica também. Eu gosto muito. Eu falo que eu nasci na época errada, sabe? Que eu gosto muito de coisas de épocas muito específicas, assim, eu sou bitomaníaca, então eu até controlo isso para não parecer patético, mas eu sou. Enfim, eu gosto muito de coisas dos anos 60, 80. Eu tenho uma playlist de músicas dos anos 40. Pensa, quem é que tem isso? Só eu gosto disso. É no Só eu que Spotify tenho ou essa você vai lá, playlist. pega a vitrolinha lá, o LP e joga. Eu tenho LP, eu tenho Vitrola também. O pessoal da internet Só para você não saber. sabe nem o que eu Mas tô eu uso o falando, né? Spotify, que é Vitrola, mais LP, fácil. né? Não, quando começou a MP3, isso há uns 20 anos atrás, acredito eu ia lá, comprava aquelas revistinhas na banca para ripar LP para MP3, né? Eu tinha muito ali, eu tenho até hoje muito LP. Bom, e eu quero fazer uma pergunta também que eu acho bacana, que
as mulheres estão, digamos assim, ganhando uma força no humor, né? Isso ajuda também a quebrar um certo preconceito. Assim, tem mais espaço hoje, né? E eu acho que isso se dá a essa diversidade hoje na comédia, que eu acho incrível. Acho que realmente é legal ter essa diversidade. Assim, eu tinha muito a referência as minhas maiores referências da comédia eram mulheres, isso lá atrás, entendeu? E aí, eu tinha muito a referência da Mel Maher, da Cris Paiva, da Carol Zócoli. Então, eu já enxergava mulheres ali na comédia. Hoje, muito mais, que bom, que venham mais, inclusive, né? Então, eu acho que, assim, as mulheres admiráveis, elas sempre estiveram lá, Dani Calabresa, Tatá, né? Melhorou, eu acho que tem mais hoje, mas, assim, na minha época, é porque as minhas maiores referências as maiores referências eram mulheres. Então, assim, eu realmente sempre enxerguei ali na cena a Marcela Leal, né? É, A própria Dada Coelho, que fez o Comédia em Pé lá há um primeira tempo. safra, digamos assim, da turminha da comédia em pé, né? Exato. Bom, e eu quero saber também aqui de Primeiríssimo. dicas, né? Para quem sonha trabalhar com escrita, quem sonha pisar no palco para fazer pisar no palco, olha, quase essa aí aqui, não é isso não, de pisar no palco. Pisar no palco para poder fazer uma piada, tal. Qual é a dica que você pode deixar? Coragem Tenha é o coragem. basta, né? Digamos assim. Tenha coragem, um advogado, tô brincando. Eu acho que se você gosta da comédia, se você ama a comédia, né, vai fazer. Eu acho que mais assim, uma coisa que eu acho que é um pré-requisito indispensável para quem quer fazer qualquer coisa com comédia é gostar da comédia. Vai lá ver, assim, ame a comédia, consuma. Eu sempre consumi muito, assim, coisa bem humorada, do jeito que dava, né? O pessoal fala assim, mas qual é o seu tipo de humor? É o humor, cara. Era o que tinha lá na minha infância. Tinha o quê? Praça é Nossa, tinha. Eu escutava no rádio Turma da Maré Mansa, que o pessoal nem vai saber o que é, porque só quem é muito velho que vai saber disso. Mas, assim, na minha época não tinha essas referências gringa, não tinha, mas tinha no videocassete, na vida não tinha videocassete, não tinha nada disso, não tinha. Eu tive depois. Então não tinha DVD, não tinha essas coisas. E aí eu consumi o que tinha, TV pirata e tal. Aí quando eu comecei a ter acesso a essas coisas, eu comecei a internet, comecei a consumir um pouco mais coisas gringas, né? Mas realmente, eu gosto de humor. Não gosto, humor inglês. Não, eu gosto de humor, cara. Se faz rir, é bom. Eu acho isso. Se me pega, ou pega alguém E para rir, quebra é o bom, mito cara. também da pessoa que fala, não, mas eu vou ver aqui um humor inteligente. O que é um humor inteligente? Isso seu é o humor, né? Você pega o dicionário Aurélio lá e sei lá, que você... enfim. É que a galera quer criar nichos, né? Então, tudo bem, mas assim, para mim, a matéria-prima da comédia é a risada. Você tem que proporcionar risos. A roda já foi Verdade. inventada, eu acho que é E aqui, isso. para fechar o nosso bate-papo, o que é o sucesso para você? Hein, Beth? Quando você ouvir a palavra sucesso, você pode definir e qual o pensamento? Nossa, que pergunta difícil, hein? O que é sucesso? Sucesso é uma palavra que a gente dá para um momento que a gente sente que está tudo dando certo. Eu não, assim, nada é constante, né? Eu falo isso, que a gente não a Verdade. gente tá. E a gente tem que ter essa consciência de que está, para a gente lembrar de quem a gente é. Eu falei isso num outro podcast, me senti a própria Condé falando isso, mas eu não vejo nada como definitivo, sabe? A roda gira o tempo todo, então assim, tudo muda muito rápido, né? As percepções,
as pessoas na vida, os ciclos, né? Eu odeio falar essa palavra ciclo, mas eu odeio não por causa da palavra em si, porque lembra ciclo menstrual e eu odeio o ciclo menstrual, mas assim, o ciclo, as coisas vão mudando assim o tempo todo. Então, assim, até o sucesso, ele não é permanente, né? Então, eu acho que é uma palavra que a gente dá para um momento muito legal, que está tudo dando certo, que tem esses momentos também, né? Eles são raros, eles são. Mas quando você é herdeiro, tem mais esses momentos? Tem. Mas, assim, é isso. É um estado ali que está tudo dando certo, que todos os seus objetivos estão alcançados, está pagando as contas com aquilo. Você está dando certo em todos os sentidos da vida, eu acho que é isso. E tem essas fases, assim, é que a gente esquece, né? Eu só lembra dos perrengues, mas tem as fases boas também. Nada melhor do que fazer o que gosta, né? Eu acredito que contribui até para envelhecer bem. A pessoa envelhece bem. Eu odeio, eu tô brincando. Eu tô brincando. A pessoa no meio disso, você fala, eu odeio isso. Não, eu gosto pra caramba. Eu sempre... Engraçado, sabe o que é? A gente enxerga essas coisas depois que a gente está fazendo. Eu estava num grupo de escola da quinta série, né? Eu tenho um grupo lá. E tá tudo velho, tá? Tudo idoso. E aí o pessoal mandando lá, olha, eu tenho uma peça que você escreveu, Beth, na época da escola. E aí eu tinha escrito, e era de comédia. E eu lembro por que eu escrevia, para não ter que atuar. Eu falava, e ela, não, deixa que eu faço aqui para não ter que apresentar. Eu morria de vergonha de aparecer, de me apresentar trabalho. E aí, você vê, naquela época eu era roteirista e não sabia. Eu tinha o quê? 11 anos, eu já escrevia peça, eu escrevia o discurso lá da formatura, da oitava série, eu sempre estava escrevendo as coisas. Está na essência do caso, né? Pois é, eu tô para te dizer assim, eu já fui muito mais assídua dos livros, assim, hoje eu nem leio tanto, mas assim, quem quer escrever bem, leia o máximo que puder, leia a bula de remédio se for preciso, porque o pessoal fala assim, você é roteirista, você pode escrever, você assiste série, né? Eu falo, não, quem assiste série é meu filho. Série qualquer um assiste. Você quer escrever bem, você tem que ler. Vai lá, pega os Machado de Assis lá, sabe? Vai lá e maratona isso. A galera tem uma visão, né, que tudo é fácil nessa vida, né? Mas tudo requer também um esforço, né? Para você chegar num lugar, para aguçar essa criatividade, é necessário também a leitura. E hoje o pessoal está um pouco preguiçoso também, né, nesse sentido, né? O pessoal quer as coisas muito rápido, né? Eu quero viralizar do dia para a noite, para depois ir para o Big Brother e ficar famoso no Brasil inteiro. É isso. Só que o que o pessoal esquece é o seguinte, tem um rolê, você tem que curtir o rolê é legal também. Ele só não é fácil, mas ele é legal. O caminho é legal, entendeu? Você vai acompanhando a sua evolução naquilo, as conquistas, as pequenas conquistas para chegar numa grande conquista. Isso é legal, é a história que você vai contar na tua vida. Agora, se tudo acontece do nada, de um segundo para outro, que história você vai contar disso? Mas é algo totalmente passageiro, né? Não é não? Viveu, não aproveitou, não soube apreciar o momento. A viagem, para mim, a viagem começa na estrada, cara. Eu vou viajar, eu fico, para mim, eu entrei ou no carro, no ônibus ou no avião, a viagem já é ali, não é onde eu vou chegar no destino. Isso vale para tudo na minha vida. Passa disso um exercício, né? Aí a dica. Exato. Olha, Beth, eu estou finalizando aqui, mas eu quero que você também fale dos shows, contatos também de Instagram, TikTok. Fala aí pra galera. Bom, primeiro eu vou vender um peixe, tá, gente? Em maio, eu junto com a Shirley Ramos, que é a minha chefe de equipe do Acredite em Quem Quiser, vai fazer a gente está criando um curso de pesquisa jornalística, que ela também é jornalista, né? Uma excelente pesquisadora. Pesquisa de personagens para audiovisual, seja série, seja filme, seja documentário. A gente chama Caçadores de Histórias. A gente vai ensinar, assim, dar o caminho das pedras para quem quer encontrar personagens, histórias, para esses tipos de conteúdos, entendeu? É mais um lequezinho no mercado aí da comunicação para quem quiser. Logo vai ter informação nas nossas redes sociais, né?
Meu Instagram, @betmoreno_. No Twitter, @betmoreno. Agora youtube.com/betmoreno. E no TikTok, a Beth Moreno, porque já tem Beth Moreno lá e eu não pude usar. Quero agradecer aqui pelo espaço, né, pela oportunidade. A gente já tem gente querendo curso, saber olha do curso, só entrar em Tá contato vendo? no direct, se informe, né? E vai rolar e vai dar bom. E eu quero Exatamente. agradecer, porque olha, eu te acompanho, como eu disse lá inicialmente, até pelo Zap, há muito tempo, desde o Twitter. E conversar com você é a prova que na vida tudo pode acontecer, né? É um privilégio. Eu sou legal, vai, fala. Eu sou legal. Foi um prazer, tá bom? Eu tento ser, gente. Eu acho que assim, ser legal e chato é uma escolha. Eu acho que é melhor ser legal, né, do que ser chato. Eu acho que dá trabalho ser chato. É um super prazer aqui e felicidade em conversar com você, porque eu nunca imaginei, né? Quem diria, né? A mulher lá do Twitter, misteriosa, tá aqui hoje, né? Sou só uma dona de Um mero casa. mortal, digamos assim, né? Total. Eu tô aqui de chinelo e meia. Tô brincando, não tô, mas poderia estar. Muito obrigado, tá bom, Beth? Um abração para você. Eu Obrigada espero também você, ir a viu? São Paulo e, quem sabe, apreciar teu show também, né? Vai sim, ó, todo domingo, deixa eu falar aqui, ó, domingo no Laboratório de Stand-Up, às 20 horas, e no My Fucking Comedy Club, quarta-feira, às 20h30, 20 horas, 20h30. Nem eu sei. E a agenda tá aí, eu tenho que fazer uma agenda para postar também. Tá ligado aí. Eu já tenho os shows agendados, Finalizamos tá bom? por aqui. Obrigado, Beth. Valeu, pessoal. Obrigada a você. Até a próxima. Viu? Valeu, pessoal. Obrigada aí por ter acompanhado.